O Antônio tem 9 anos e é portador da diabetes tipo 1. Apesar da pouca idade, ele já tem consciência dos cuidados necessários e se preocupa em monitorar a alimentação. E às vezes, quando eu quero algo muito bom, tipo, eu quero um bolo e mais 5 beijinhos em uma festa de aniversário. Eu não posso. Quer dizer, eu posso, mas daí eu tenho que aplicar insulina, mas é normal eu ter que aplicar insulina na minha vida de diabetes. A minha mãe tem que ver a quantidade de carboidrato que tem e também depois que eu como, ela tem que ficar vendo minha glicemia para ver se não abaixa, se aumenta muito. Se abaixar muito, ela me dá mais alguma coisa. Se aumentar muito, ela me dá insulina para baixar. O diagnóstico do Antônio veio em 2019. A Micheline, mãe dele, achou que havia algo errado quando o filho começou a perder peso e fazer xixi na cama. Ela o levou ao hospital e depois do teste de glicemia, os médicos constataram a diabetes. Chegou lá, já deu 380, quase 400. De lá ele já não saiu. De lá eles já me orientam. Olha, mãe, ele não pode sair. Seu filho tem diabetes tipo 1. E aí, lá, sim, eles foram sentar comigo, me explicar o que era o diabetes, desenharam para mim o diabetes. E aí eu fui entender o que estava acontecendo com o Antônio. O Antônio está entre as mais de 1 milhão de crianças e adolescentes menores de 20 anos que convivem com a diabetes no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. No ranking global de casos, divulgado todos os anos pela Federação Internacional da Diabetes, nosso país ocupa a 3ª colocação, perdendo apenas para Estados Unidos e Índia, o que reforça a necessidade de políticas efetivas para acompanhamento e controle da doença. A diabetes é causada pela produção insuficiente ou a má absorção da insulina, que é aquele hormônio que regula a glicose no sangue e que garante energia para o organismo, elevando os níveis de açúcar no corpo. Os principais sintomas estão na sede excessiva, vontade frequente de urinar, alterações no apetite e perda de peso, mesmo se alimentando. Já a diabetes tipo 2, que costuma dar sinais no início da adolescência, tem sintomas bem parecidos, mas pode se manifestar também por meio da visão embaçada, feridas que demoram para cicatrizar e formigamentos. Infelizmente, o diabetes tipo 1 ele não é prevenível, né? Então a criança já nasce com uma predisposição para o diabetes e por alguma razão uma autoimunidade ocorre e vai destruindo o pâncreas da criança. Então não tem prevenção no diabetes tipo 1. Já no tipo 2, que pode ocorrer, esse sim, com atividade física, evitar o sedentarismo e o excesso de peso pode ajudar na prevenção. O que muita gente não sabe é que fatores econômicos, ambientais e genéticos estão direto ou indiretamente ligados aos casos de diabetes. Ou seja, o problema é muito mais amplo do que se imagina. E no caso das diabetes tipo 1, que atingem até mesmo recém-nascidos, a prevenção ainda é considerada um problema. Mas manter um hábito de vida saudável, com alimentação regrada e exercícios físicos, pode ajudar a diminuir o problema. E para quem convive com a doença, a doutora Flávia garante, seguindo as orientações médicas, que é possível ter uma vida normal, sob controle. Uma vez feito o diagnóstico do diabetes e uma vez a família entendendo todo o processo de como funciona o tratamento, a criança pode ter uma vida completamente normal, tá? Então ela pode fazer as atividades que ela deseja, participar das atividades que ela deseja, sabendo controlar a sua glicemia e fazendo o controle da glicemia sempre que necessário. Membro da Comissão de Saúde da Câmara, o vereador Zé Luiz argumenta que a diabetes é uma questão de saúde muito séria e é preciso apostar em políticas públicas de prevenção e também ampliar as informações sobre a doença. Nós podemos avaliar novas legislações, podemos estar mais atentos, inclusive, ao orçamento e também aqui como legisladores e pessoas representantes de nossa comunidade, levarmos essas informações à população, porque muitas coisas que acontecem é necessário um trabalho preventivo, um trabalho de comunicação.
O parlamentar ainda defende um planejamento público para que os portadores da doença tenham acesso aos medicamentos e, consequentemente, ao tratamento. Dentro desse planejamento, você vai ter as várias rotas, né, os diversos serviços, e aí você vai, inclusive, aferir aqueles que precisam ser implementados. É onde entra aí os orçamentos que nós votamos ao final do ano, as indicações que os vereadores fazem, ou seja, de repente se percebeu que tem um problema de medicação, né, medicamento aí dos pacientes. Ou seja, a gente pode fazer indicações para que o município forneça e trabalhe dotações orçamentárias maiores para esse tipo de situação. E passado o susto inicial de saber que o filho é portador da doença, a Micheline, que conhecemos no início da reportagem, também aposta na informação e deixa um recado para as mães que, assim como ela, enfrentam esse desafio diário. O que eu falaria, por exemplo, para uma mãe que acabou de ter um recém-diagnóstico? Isso acontece muito das mães me procurarem, né? Porque não é uma coisa comum. Meu filho tem bronquite, tem asma, meu filho tem diabetes. Então, não é uma coisa que você acha em toda esquina. E o que eu costumo falar para elas, existe vida após o diabetes. E a primeira coisa a se fazer é estude sobre educação em diabetes. Faz um curso, tem na internet, tem muito material no YouTube, tem muita gente para se seguir no Instagram, muitos médicos, muitas pessoas que realmente levam a sério isso. Acho que o primordial é a mãe pâncreas estar sempre fazendo a pontinha de dedo no seu filho, dando o tanto de insulina adequado para a sensibilidade que ele tem e nunca abandonar o tratamento.